tudo bem? O meu nome é Paiva Frade. Eu estou aqui hoje para falar de um grande mestre, de um grande artista brasileiro que foi Edgar Walter. Ele é filho de ingleses, mas que fez a sua carreira toda no Brasil. Na verdade, ele é filho do pai inglês e da mãe ouro-pretana de Minas Gerais. Edgar Walter, aos 18 anos de idade, no Rio de Janeiro, começou a dançar. Dançando, tornou-se primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fazia contabilidade e trabalhava num escritório de contabilidade. Um dia, andando na rua, próximo à Igreja da Candelária, estressado, ele ouve o órgão tocando e resolve entrar como um refúgio, aquele barulho todo do lado de fora, aquela música clássica maravilhosa do lado de dentro. Entrando na Igreja da Candelária, ele vê uma criança deitada num degrau de mármore. Aquela criança era um coroinha, e este coroinha marcou para sempre a vida de Edgar Walter. Nele havia um raio de luz, um feixe de luz que atravessava o vitral da igreja e iluminava o seu rosto enquanto deitado. Aquela cena fez com que Edgar Walter, fugindo de todo aquele barulho e encontrando uma cena que poderia pintar, se transformasse num grande pintor. No mesmo dia, num arroubo, deixou o emprego, deixou o Teatro Municipal, com aquela luz como um faça-se a luz. Edgar torna-se pintor e dedicou a carreira como aluno do grande mestre Oswaldo Teixeira. Apesar das cenas de gênero, dos retratos, sua principal temática sempre foi a paisagem. Embora tenha viajado pela Inglaterra, pela França, pela Itália, pela Áustria e por outros países, Edgar Walter mesmo se inspirava na terra de sua mãe, em Minas Gerais, fazendo paisagens maravilhosas. Mas o seu principal tema, o que se tornou mais conhecido, foi a subida das paineiras. Na subida das paineiras, tanto que ele pintava lá, que ele deixou seus cavaletes guardados no Hotel Paineiras, onde também, quando estava pintando, ia lá e fazia suas refeições. Ele foi aluno na Academia de Belas Artes, na Escola Nacional de Belas Artes, do grande professor e fundador do Museu Nacional de Belas Artes, o Oswaldo Teixeira. Em 1953, ele conquista aos 36 anos o seu primeiro prêmio Viagem do Salão Nacional de Belas Artes. Parte para viver um tempo na terra de seu pai, na Inglaterra, depois na França, depois na Itália. Na Itália, principalmente, ele encontra, na Itália e na França, ele encontra com vários amigos, dos quais eu vou recorrer aqui ao computador rapidamente para lembrar. Iberê Camargo, que ganhou o prêmio em 1947, Clóvis Graciano, que ganhou em 1948, Bustamante Sá em 49, Armando Pacheco em 50, Aurélio Dalancourt e Fernando Pé em 51 e Silvio Pinto em 1952. E vou continuar lendo. Abre aspas para o jornal O Globo, que noticiou: foi um exemplo de disposição para a vitória da arte. Aos 18 anos, escapou do curso de contabilidade e chegou ao cobiçado posto de bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ninguém dançava melhor que ele, mas largou tudo pelo desejo de ser pintor. De volta ao Brasil, aos 42 anos, no próprio Salão Nacional de Belas Artes, pela primeira vez que participa, depois de seu retorno, já ganha um novo prêmio, o Prêmio Viagem ao País. Dessa vez, ele vai para o norte do país e vai andando pelos estados do norte, a ponto que ele se vê ali próximo à Guiana e resolve seguir até Miami. Em Miami, como já era conhecida suas obras, recebe o título de cidadão da Sociedade de Miami. De volta ao Brasil, pelos idos final de 50 e início de 60, os artistas já não
se encantavam muito que Edgar Walter concorresse nos salões, porque já era quase certo que ele ganharia a medalha de ouro. Ele passa a ser júri de vários salões e hors concours. Dentre eles, o Salão do Clube Militar, o Salão Naval, o Salão Fluminense de Belas Artes e inúmeros outros salões. Suas obras começam a ser adquiridas por instituições no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte especificamente, e em várias outras cidades de Minas Gerais. Em 1962, participou da criação do Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 65, ele é homenageado como hors concours do festejado Salão do 4º Centenário do Rio de Janeiro. Também do Salão da Sociedade Brasileira de Belas Artes, recebeu seu 2º prêmio Viagem ao Estrangeiro. Conquistou ainda a medalha de ouro do Grande Prêmio Governador do Estado do Rio de Janeiro. Isso tudo em 1969. Nas comemorações dos 120 anos de Juiz de Fora em Minas Gerais, o Museu Mariano Procópio realizou uma exposição comemorativa individual de Edgar Walter. Em 1974, hors concours, recebeu a medalha especial Antônio Parreiras da Associação Artística Batista da Costa, do grande mestre Batista, em homenagem ao grande mestre Batista da Costa. Em 1965, foi hors concours da Sociedade de Artistas Nacionais, que confere-lhe a medalha de honra por sua participação especial no salão e também como júri. Em 73, foi hors concours convidado especial do Salão de Artes Plásticas da Associação Brasileira de Desenho e Artes Visuais. Em 77, recebeu menção especial de honra no prêmio Salão da Paisagem, organizado pela Sociedade Brasileira de Belas Artes. Em 1985 só que ele volta a concorrer, dessa vez no Salão da Sociedade Petropolitana de Pintores. Na época era muito importante esse salão, realizado no Quitandinha Clube. E ele recebeu, olha a importância que era o salão, ele recebeu o 3º prêmio Viagem e viajou para a Alemanha. Edgar Walter foi a cadeira número 36 da Academia Brasileira de Belas Artes. Ele não tinha mais tempo para absolutamente nada, pois ele era imprescindível em todos os salões de arte. Ele tem que ser lembrado como a própria história da arte do Brasil. Tanto que em 1988, salão organizado pela Associação Brasileira de Desenhos e Artes Visuais, o diploma como grande mestre, colar de ouro e comenda das artes visuais. Aí ele tem inúmeras premiações, né? Outras acumulam-se em inúmeras medalhas de ouro. Embora Edgar Walter tenha sido um acadêmico, uma coisa interessante, em 1979 localizaram os documentos que ele foi professor dos cursos de verão da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Essa escola que foi criada pelo Gerstmann, que era exatamente a contraposição à pintura acadêmica. Um momento de êxtase faz diferença entre os espectadores, né? Existem os espectadores mais sensíveis e duros, os iconoclastas e os iconográficos. Segundo Vitor Braga, autor do livro do Edgar Walter, Oswaldo Teixeira foi uma espécie de hífen. Como discípulo de Batista da Costa, Oswaldo soube transmitir a Edgar Walter toda a força emotiva e a técnica pictórica de seu amigo mais experimentado, que é o próprio Batista. E assim encerramos, falando desse grande mestre que disse, por exemplo, no Brasil, abre aspas, temos grandes personalidades que poderiam estar lado a lado com Corot no Louvre ou em outros museus. Batista da Costa, Antônio Parreiras, Pedro Américo, Van Gardner, Almeida Júnior, Amoedo, Vitor Meirelles, Oswaldo Teixeira e tantos outros. Meu nome é Paiva Frade. Hoje falamos do grande mestre Edgar Walter, esse grande artista que até na internet o currículo é bem pequenininho e na vida e no próprio livro dele o currículo foi muito grande e premiado.
Se você gostou, curta, compartilhe. O nosso compromisso é com o resgate dos grandes nomes da arte brasileira. Tchau, até o próximo vídeo.